Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos iniciar o IRS e a Segurança Social, concretamente o IRS na perspectiva da empresa. Vamos começar por comentar a apresentação sobre o IRS na perspectiva da empresa que temos na plataforma. E vamos começar por fazer uma abordagem às 6 categorias previstas no Código do IRS. O Código do IRS, no seu artigo 1º, contempla 6 categorias de rendimentos. A categoria A, que são os rendimentos do trabalho dependente. Estes rendimentos são os que derivam de contratos de trabalho e de vínculos laborais com as entidades patronais. Os rendimentos da categoria B, que são os rendimentos empresariais e profissionais. Estão aqui os rendimentos empresariais relacionados com a venda e a produção de mercadorias e os rendimentos profissionais, fundamentalmente ao nível da prestação de serviços. Esta categoria B, ela representa o exercício por conta própria. Ou seja, não existe um vínculo laboral. Nós conhecemos esta categoria pelos recibos verdes. E a categoria A e a categoria B são as categorias onde se enquadram os rendimentos do trabalho, quer seja o trabalho dependente de uma entidade patronal, quer seja o trabalho independente. Mas o Código do IRS, nos artigos 5º, 6º e 7º, define os rendimentos de capitais, onde podemos elencar, por exemplo, os juros, os dividendos, os lucros que nós, como pessoas singulares, podemos vir a receber. A categoria F, no artigo 8º, é a categoria dos rendimentos prediais, na qualidade de senhorios, quando recebem as rendas dos contratos de arrendamento. Depois temos a categoria G, que são os incrementos patrimoniais, as mais-valias, artigo 9º e 10º do Código do IRS, e esta categoria é uma categoria que vai tributar as mais-valias e nós obtemos uma mais-valia quando vendemos ou uma casa ou ações de sociedades anónimas e ações de sociedades anónimas cotadas em bolsa de valores, quando vendemos as nossas participações em empresas, as chamadas partes sociais, e uma mais-valia é a diferença entre o valor de venda e o valor de compra, ou o valor de realização e o valor de compra, que quando positivo forma uma mais-valia, quando negativo pode formar uma menos-valia. E portanto a categoria G, ela está relacionada com a venda que um sujeito passivo de IRS possa vir a fazer de um imóvel, de uma casa, de um terreno e das participações financeiras ao nível de ações, ao nível de cotas. Tudo isso vai cair na categoria G, porque é a categoria que vai tributar o ganho, a diferença entre o valor da venda e o valor inicial da compra. E depois temos a categoria H, que é a categoria das pensões, e esta categoria ela aplica-se aos pensionistas, ou seja, àquelas pessoas que recebem pensões, quer seja pensões de invalidez, de reforma, de velhice, e a própria pensão de alimentos que, por sentença judicial,
poderá ser decretada pelo juiz, no caso, por exemplo, dos divórcios. As pensões de alimentos também caem aqui no artigo 11º, os rendimentos de pensões. Estas são as 6 categorias do IRS. A, a B, a E, a F, a G e a H. O primeiro tema que nós vamos abordar na formação, relativamente ao IRS, prende-se com a retenção na fonte. É que, à medida que vamos recebendo estes rendimentos, uma parte deles, uma parcela deles, terá que ser retida para entrega ao Estado. E quem tem a faculdade de reter essa quantia através de uma percentagem para entregar ao Estado, à autoridade tributária, são as entidades com uma contabilidade organizada quando elas pagam estes rendimentos. Então vamos, antes de tudo, ao conceito de residência, que é um conceito muito importante para a matéria que vou abordar seguidamente. Nós vamos tratar de residentes e de não residentes, do ponto de vista do IRS. Quem é que é considerado um residente? Pelo artigo 16º do Código do IRS. São residentes em território português as pessoas que no ano a que respeitam os rendimentos hajam nele permanecido mais do que 183 dias, seguidos ou interpolados, em qualquer período de 12 meses, com início ou fim no ano em causa. Tendo permanecido por menos tempo, aí disponham, num qualquer dia do período referido na linha anterior, de habitação em condições que façam supor intenção atual de a manter e ocupar como residência. De seguida, as taxas de retenção na fonte que eu vou abordar vão ser destinadas aos residentes. E sempre que sejam destinadas aos não residentes, eu farei essa mesma referência. E, portanto, para que uma pessoa no nosso território, num determinado ano, seja considerada residente, ela tem que permanecer mais do que 183 dias, que podem ser seguidos ou podem ser interpolados, ou então, mesmo que não tenham permanecido 183 dias, disponham aqui em Portugal de uma habitação que faça supor a intenção de a manter e a ocupar como a sua residência habitual. E agora, o que é que significa retenção na fonte? Que é a matéria com a qual vamos iniciar aqui este módulo, e o primeiro caso prático que nós vamos resolver será um caso prático sobre retenções na fonte. E tudo aquilo que eu agora vou abordar é uma preparação para o primeiro caso prático do curso, onde tudo isto que eu agora vou abordar vai ser aplicado na prática na resolução de um conjunto de questões. O que é a retenção na fonte? A retenção na fonte, e estamos a falar de uma perspectiva de IRS, é um mecanismo existente em muitos sistemas fiscais, incluindo o português, que tem como objetivo aumentar a eficácia na cobrança do imposto e facilitar a vida às pessoas. A retenção na fonte é uma forma de pagamento em adiantado. É um adiantamento do imposto, do IRS, ao longo do ano,
para não ter que pagar tudo de uma vez. Por exemplo, quando nós recebemos o nosso vencimento, somos trabalhadores dependentes e recebemos o nosso vencimento mensal. Temos um valor bruto ou ilíquido, que é o valor contratualizado, antes de qualquer tributação. Mas nós temos a consciência que não vamos receber aquele valor, porque àquele valor vai ser descontada uma percentagem de IRS e também já agora de Segurança Social. Mas essa percentagem de IRS que é aplicada pela entidade patronal e que nos é retirada do bolso, obviamente, porque do valor bruto vamos atingir o valor líquido que vamos receber. Essa quantia ela já vai ser entregue pela entidade patronal, que é uma entidade com uma contabilidade organizada, ao Estado. Isso funciona da nossa perspectiva como um adiantamento. Ou seja, no fim, e já no próximo ano, quando eu estiver a entregar a minha declaração de IRS, como estamos agora a entregar, entre o dia 1 de abril e o final do mês de junho, esses valores que foram descontados todos os meses serão tidos em conta e subtraídos ao valor que a autoridade tributária calcula no fim. Até quando nós estamos a entregar o nosso IRS, nós até podemos clicar no simulador. E o simulador pode dar-nos como resultado IRS a receber. Porquê? Porque fizemos mais retenções na fonte do que o valor que é devido no final. O Estado tem que nos devolver a diferença. Quando dá IRS a pagar, ou é porque as retenções na fonte não foram suficientes, ou porque nem sequer foram realizadas. Então vamos entender retenções na fonte como um adiantamento que é feito a quem recebe rendimentos em sede IRS por conta de um valor que virá no fim e de forma que o contribuinte não pague de uma só vez o imposto. E muitas vezes o contribuinte até tem direito a reembolso, como nós sabemos, é daí que derivam os reembolsos do IRS. Portanto, a retenção na fonte é uma forma de pagamento em adiantado do imposto. Trata-se de um adiantamento de IRS por conta do valor final calculado pela autoridade tributária. No final do ano, quando o contribuinte apresentar a declaração de IRS, indica os valores brutos de rendimentos a que teve direito e os valores de IRS retidos, isto é, já pagos. As finanças efetuam o cálculo do imposto a pagar, sempre com base nos valores brutos. Apuram o valor a pagar e deduzem o valor já pago, ou seja, as tais retenções na fonte. Como as retenções normalmente são feitas em excesso, ao longo do ano, é comum os contribuintes receberem o reembolso de IRS. Existem duas formas de se fazer adiantamentos ao longo do ano de IRS. Ou pela via das retenções na fonte, que digamos que é aquela que se aplica de forma mais comum, ou também pela via dos pagamentos por conta. Algumas categorias, por exemplo a categoria B, que é a categoria dos recibos verdes, é mesmo obrigatório em determinados casos que vamos ver aqui no curso, para além das retenções na fonte, fazer pagamentos por conta. Até ao dia 20 de julho, a primeira prestação, até ao dia 20 de setembro, a segunda prestação, até ao dia 20 de dezembro, a terceira prestação. Isso funciona também como um adiantamento. Ou seja, o contribuinte, ao receber o rendimento, deixa uma parcela lá na empresa e também pode ser obrigado a fazer pagamentos por conta. Tudo isso são adiantamentos para que no fim não pague tudo de uma só vez. Esse é o objetivo das retenções na fonte. Digamos que as retenções na fonte funcionam aqui como um princípio, que eu vou colocar entre aspas, o princípio da anestesia fiscal. Ou seja,
pago agora de forma suave, sem doer muito, através das retenções na fonte ou através dos pagamentos por conta, e depois no final, quando entrego a minha declaração modelo 3, já não tenho que pagar tudo de uma só vez, o que ia doer muito mais. Por vezes até sou reembolsado porque fiz retenções na fonte a mais. No caso dos trabalhadores por conta de outrem, que é a categoria A retenção na fonte é feita pela empresa empregadora, porque é uma entidade que possui uma contabilidade organizada. Ou seja, a empresa, em vez de pagar o ordenado todo, retém uma percentagem que é calculada com base no ordenado bruto, na sua situação civil e número de dependentes, e entrega o valor das retenções todos os meses às finanças. Isto acontece até ao dia 20 do mês seguinte. Para realizar a retenção na fonte, a empresa utiliza as tabelas de retenção na fonte, que eu vou mostrar. Estas são as... Peço desculpa. Estas são as tabelas de retenção na fonte para o ano de 2020. Estas tabelas aplicam-se ao trabalho dependente e aos residentes. Porque se forem não residentes, aplicar-se-á outras taxas, que eu depois já irei mencionar. Está bem? Daí eu logo no início ter dado aquele conceito do que é o residente, para que possamos depois distinguir como vamos fazer as retenções na fonte aos residentes e como vamos fazer àqueles que são não residentes. Então temos aqui a tabela 1, que é aplicada ao trabalho dependente não casado. Esta tabela 1, ela começa com um vencimento de 659 euros, até ao qual não há qualquer retenção na fonte. Isto significa que quem tiver um vencimento de 635 euros, que é o salário mínimo nacional, não vai fazer nenhum adiantamento. Fica, digamos que para já, isento de retenção na fonte. Depois, à medida que o vencimento ilíquido ou bruto evolui, as taxas de retenção na fonte vão aumentando. E as variáveis que estão em causa são o nível do rendimento ou do vencimento mensal e o número de filhos. À medida que o número de filhos vai aumentando, e aqui o máximo é 5 ou mais, as taxas vão diminuindo. A tabela do não casado, ela é utilizada para pessoas que têm rendimentos do trabalho dependente. E não casado significa que é solteiro, viúvo ou divorciado. Essas pessoas entram na tabela do não casado. Depois, a tabela 2, ela é aplicada a quem é casado único titular. Casado único titular significa que a pessoa à qual vai ser aplicada a taxa de retenção na fonte é casada, mas apenas ela aufere rendimentos do trabalho dependente ou como fonte de trabalho naquele agregado familiar. Ou seja, só aquela pessoa aufere rendimentos. Se estivermos perante, então, dois sujeitos casados, o sujeito passivo A, o sujeito passivo B, imaginem que o Manuel e a Maria são casados. Mas o Manuel trabalha numa empresa e a Maria, neste momento, não está a trabalhar. Então, a empresa tem que considerar, na aplicação da taxa, casado único titular
quanto ao vencimento do manuel. O casado também pode ser aplicado à união de facto. Ou seja, as uniões de facto, que é quando as duas pessoas permanecem na mesma habitação, vivem, partilham a mesma residência na perspectiva fiscal durante mais do que 24 meses, podem-se considerar como unidos de facto, se assim entenderem. E se assim entenderem, também podem solicitar que a empresa faça a retenção na fonte pela tabela do casado, porque pode ser casado ou união de facto. E união de facto será então a mesma residência fiscal passados 24 meses. Depois temos a tabela número 3, que é a tabela dos casados 2 titulares. Esta tabela de casados 2 titulares aplica-se às pessoas que são casadas ou união de facto, em que os dois oferem rendimentos. Imaginem outra vez o Manuel e a Maria. O Manuel é trabalhador dependente. A Maria, ela agora conseguiu uma atividade como trabalhadora independente. Está a emitir recibos verdes. Mas os dois oferem rendimentos. Agora, um é do trabalho dependente, o outro é do trabalho independente, mas serão casados 2 titulares de rendimentos que têm como fonte o trabalho, o dependente e o independente. Esta é a tabela que é utilizada tanto para casado 2 titulares como para unidos de facto 2 titulares. Então, a empresa vai utilizar a tabela 1, a tabela 2 ou a tabela 3 para todos os meses aplicar a taxa de retenção na fonte ao seu trabalhador. Mas depois também existem as tabelas para o caso de trabalhadores que tenham um grau de deficiência superior ou igual a uma incapacidade permanente de 60%. E se a empresa contratar pessoas com esse grau de deficiência, existem 3 tabelas adequadas a essas mesmas pessoas. E também, no caso da tabela 4, que é o trabalho dependente para deficientes, o não casado, exatamente no mesmo pressuposto, pode ser viúvo, pode ser solteiro, pode ser divorciado, tem uma deficiência comprovada pela justificação e o atestado médico, com um grau de incapacidade permanente que iguala ou ultrapassa os 60%. E depois temos, para deficientes casados, único titular, e para deficientes casados, ou unidos de facto, está bem? Quando nós estamos a falar em casados, é a mesma coisa, é uma equivalência relativamente à união de facto. Casado 2 titulares, deficiente. Aqui, se compararem estas taxas com as dos não deficientes, claro, aqui estas taxas são inferiores e começam a fazer descontos a partir de vencimentos também maiores. Ainda temos a tabela das pensões, que é a tabela que é utilizada pelos sistemas de proteção social quando pagam, por exemplo, as reformas. A Segurança Social, quando paga a reforma aos pensionistas, vai ter que fazer retenção em sede IRS e utiliza aqui a tabela 7 para os pensionistas. Se os pensionistas tiverem também deficiência, então será utilizada a tabela 8.
rendimentos de pensões titulares deficientes. Se estivermos perante pensionistas e que sejam titulares deficientes das Forças Armadas, terá que ser utilizada a tabela 9 pela entidade que procede ao pagamento da reforma ou das pensões. Se eventualmente o titular tem uma deficiência proveniente das Forças Armadas, as taxas são bastante mais reduzidas. E também temos aqui o caso do casado dois titulares, ou do não casado, que é igual neste caso, e do casado único titular. A mesma coisa para os rendimentos de pensões de titulares deficientes. Casado, dois titulares, não casado, casado, único titular. Portanto, aqui nestas tabelas não entra a questão dos dependentes, porque já estamos a falar de pensionistas, pessoas reformadas. Apenas um exemplo. Imaginem que o Pedro é casado dois titulares. Ele é casado com a Isabel. A Isabel também trabalha e, portanto, os dois obtêm rendimentos. São dois titulares. E o Pedro ofere um vencimento de 900 euros por mês. Eles têm um filho, um dependente. Então, quando a empresa fizer o cálculo da retenção na fonte, tem que, em primeiro lugar, considerar que o Pedro tem um vencimento mensal de 900 euros sujeito a IRS. Então, temos sempre que nos posicionar no valor que imediatamente ultrapassa aquele em que estamos a trabalhar. Estamos a trabalhar com 900 euros, que é o vencimento do Pedro. Não podemos ir à linha 814, porque essa não chega. Temos que ir até 922. E eu disse que o Pedro tem um filho, um dependente. Então cruzamos com um dependente. E a taxa de retenção na fonte para o vencimento de 900 euros do Pedro é de 7,6%. Portanto, é assim que se utiliza a taxa de retenção na fonte. Os 7,6% vão ser aplicados aos 900 euros, que é o vencimento do Pedro. Ora, penso que ficou claro a questão das tabelas de retenção na fonte. E estas tabelas são aplicadas aos residentes, trabalhadores dependentes. Temos 6 tabelas para trabalhadores dependentes, categoria A, 3 para os não deficientes, 3 para deficientes, e depois as tabelas finais estão relacionadas com os pensionistas. Estas tabelas subdividem-se entre os valores que são aplicados ao continente e os que se referem às regiões autónomas da Madeira e dos Açores, porque a tabela que eu estive a mostrar agora, esta tabela aplica-se ao continente, quando o trabalhador exerce a sua atividade profissional no território do continente. Se o trabalhador exercer a sua atividade profissional nos Açores,
ou na Madeira, existem as tabelas para os Açores, existem as tabelas para a Madeira, que têm exatamente a mesma estrutura, só que têm aqui umas taxas um pouco diferentes, mas a estrutura é rigorosamente a mesma. Portanto, nos trabalhadores dependentes, o cálculo mensal da retenção na fonte assenta fundamentalmente em três fatores: o ordenado líquido, a situação do agregado familiar, se o contribuinte em questão é solteiro ou casado e se tem filhos ou não, como eu vi. O número de membros do agregado familiar que oferem rendimentos, único titular, dois titulares, e quanto maior é a remuneração mensal do contribuinte, claro, maior será a taxa de retenção na fonte a aplicar. As taxas de retenção na fonte não são os valores efetivamente a pagar de IRS, porque são meros adiantamentos, aproximados daquilo que será o valor calculado no final do ano. O valor real, depois, vai depender do total dos rendimentos e das despesas que nós vamos apresentar. Aquelas despesas com a saúde, as despesas gerais, aquelas despesas com a educação, formação, as despesas com imóveis, nomeadamente as rendas que se pagam aos senhorios, ou os juros dos empréstimos à habitação para os contratos até ao final de 2011. Enfim, todas aquelas despesas que nós estamos já habituados a pedir fatura com o nosso número de contribuinte, porque depois tudo isso será tido em conta no cálculo final do IRS e, caso haja retenções na fonte, pode contribuir, evidentemente, para que o reembolso seja maior. Uma das alterações do ano de 2020 neste âmbito foi a atualização das taxas de retenção na fonte em 0,3%, que corresponde à inflação de 2019, e o aumento do valor dos salários a partir do qual surge a obrigatoriedade de descontar IRS, que agora são os 659 euros. Portanto, há lugar a dispensa de retenção na fonte para ordenados até ao montante de 659 euros. Eu penso que isso ficou percebido, porque até 659 euros ninguém faz retenção na fonte. Este aumento ele ocorreu para refletir também a subida do salário mínimo nacional, que ficamos já com a informação, muitas vezes vamos precisar desta informação ao longo da formação, são 635 euros no ano de 2020. Portanto, as retenções na fonte no trabalho dependente são efetuadas por entidades que possuem uma contabilidade organizada. Ou seja, é a entidade patronal ou é a entidade com uma contabilidade organizada que, quando paga os rendimentos às pessoas singulares, é ela que tem esta obrigatoriedade de fazer a retenção na fonte e de entregar estes valores às finanças. E então, no caso dos trabalhadores dependentes residentes, a entidade entrega a chamada Declaração Mensal de Remunerações AT, através do Portal das Finanças, entre o dia 1 e o dia 10 do mês seguinte. E o montante retido aos trabalhadores dependentes tem que ser pago pela entidade patronal do dia 10 ao dia 20 do mês seguinte. Este é o modelo da chamada Declaração Mensal de Remunerações AT. Este é o modelo que nós entregamos
todos os meses, do dia 1 ao dia 10 do mês seguinte, à autoridade tributária. Neste modelo, nós vamos identificar os nossos trabalhadores, um a um. Vamos colocar o valor da retenção de IRS, um a um. E depois, no quadro 4, que é um quadro de totais, na coluna 02, retenção de IRS, vai aparecer o total de IRS, aqui neste campo, que a empresa vai ter que entregar ao Estado do dia 10 ao dia 20 do mês seguinte. Todos os meses, a empresa tem que entregar esta declaração mensal de remunerações. Todos os meses. Sempre do dia 1 ao dia 10. E todos os meses, a entidade patronal tem que preencher aqui o número de contribuinte, do trabalhador, o tipo de rendimento, os valores, quer ao nível do rendimento, quer ao nível da retenção de IRS, quer ao nível do desconto da Segurança Social, e todos os meses as finanças recebem esta declaração. Todos os meses as finanças ficam com a informação dos valores que nós recebemos naquele mês, do desconto ou da retenção de IRS que foi feita naquele mês, da Segurança Social que nós descontamos naquele mês. E a empresa tem que entregar esta declaração 12 vezes ao ano, 12 meses. E é por causa desta declaração que quando nós vamos preencher o nosso IRS, e quem tem rendimentos do trabalho dependente, ao entrar no site, no portal das finanças, ao fazer o login e ao entregar a declaração modelo 3, no anexo A, que é o anexo dos rendimentos do trabalho dependente, já aparecem os valores pré-preenchidos. Porquê que aparecem pré-preenchidos? Porque as finanças já os conhecem. E como é que as finanças os conhecem? Por causa desta declaração. Esta é uma declaração que todas as empresas, todas as entidades patronais entregam todos os meses e as finanças estão sempre a par daquilo que o trabalhador dependente recebe todos os meses, do desconto de IRS que faz. O que recebe será aqui no rendimento, no 03. O desconto de IRS na coluna 06, porque isto é individualizado trabalhador a trabalhador. E depois as contribuições para a Segurança Social, na coluna 07, todos os meses, não é? E depois inclui, claro, o subsídio de férias e o subsídio de Natal, porque são 14 meses e, portanto, quando existir o mês do subsídio de férias e o mês do subsídio de Natal, a empresa coloca aqui os dois rendimentos. O rendimento do vencimento, mais o rendimento do subsídio de férias e do subsídio de Natal. E durante o ano, a autoridade tributária está 100% a par daquilo que nós recebemos e daí também existir o chamado IRS automático. Porquê que existe o IRS automático? Porque que alguns contribuintes, aqueles que têm um IRS mais simples, só com categoria A, trabalho dependente, porquê que eles têm IRS automático? Porque a autoridade tributária já sabe aquilo que eles receberam por causa desta declaração que as suas entidades patronais enviaram e porque a autoridade tributária também já conhece as despesas daquele casal, porque no e-fatura as entidades às quais nós fazemos compras enviam um fecheiro SAFT todos os meses e a autoridade tributária sabe exatamente as despesas que nós tivemos. Claro, temos é que pedir fatura. E ao pedir fatura, reúnem-se ali os elementos todos para que a autoridade tributária possa, efetivamente, ter o IRS automático. E, portanto, esta declaração ela tem que ser entregue do dia 1 ao dia 10 do mês seguinte e o pagamento do IRS. O pagamento do IRS
que é um valor que depois vem aqui no quadro 4, na coluna 02, aqui no fim, o valor que vai aparecer aqui, esse tem que ser pago entre o dia 10 e o dia 20 do mês seguinte, para que a empresa tenha sempre as suas contas em ordem com a autoridade tributária. Ora, esta foi a primeira matéria a abordar, uma introdução ao mecanismo da retenção na fonte. Muito obrigado por terem visualizado este vídeo e no próximo iremos continuar com as retenções na fonte, mas vamos abordar outras categorias para além da categoria A. Muito obrigado.